foi o primeiro império pré-colonial africano da Idade Média, que existiu entre os anos de 1235 e 1670, na região de Mandém, nos atuais Mali, Serra Leoa, Senegal, Gâmbia, Guiné e o sul da Saara Ocidental. Este império foi um dos mais poderosos da história da humanidade, sendo uma das maiores potências da Idade Média, além de um dos mais ricos em ouro e pedras preciosas. O império é considerado o mais rico de toda a história africana. Os maias são a segunda principal etnia indígena do México, depois dos nahuas, em Yucatán, estado do sul do país, constituem 80% da população, e há comunidades em Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador. Formas de governo. O regime de governo era monárquico, exercido pelos mansas, que é uma espécie de imperador. Eles eram assessorados por um conselho de nações que era composto por militares, chefes religiosos e civis. Esse conselho era consultado pelo imperador nas decisões mais importantes. O império era dividido em estados e províncias. Em nível local, havia vilas e cidades. As províncias conquistadas pagavam impostos para o poder central do império. O principal imperador do Império Mali foi Mansa Musa, da dinastia Quieta, que governou entre 312 e 337. Foi durante esse período que o Império de Mali atingiu seu maior momento de desenvolvimento. Conhecido como Rei dos Reis, esse Mansa fez também a reorganização das províncias do Império, e suas conquistas territoriais aconteceram com a atuação de um exército forte e bem preparado. Organização social. A sociedade maia dividia-se em classes sociais. A nobreza, possuidora de terras e cargos decisivos, era detentora dos mais altos títulos militares e religiosos. A maior parte da população era composta por camponeses que sustentavam a nobreza, o clero, os comerciantes e os artesãos. Os maias não construíram um grande império como os toltecas, astecas ou teotihuacan no México Central. Antes dividiam-se em cidades-estados, governados por uma linhagem masculina, como quando chegaram os espanhóis. Eu sou Gustavo Fux de Lima e vou falar sobre as atividades econômicas. A principal atividade econômica do Império Mali era o comércio. Eu sou Gustavo Fux de Lima e vou falar sobre as atividades econômicas. A principal atividade econômica do Império Mali era o comércio, uma vez que detinha o controle de grandes depósitos de ouro, a grande moeda da época. Por conta disto, estabeleceram relações com o Império Islâmico, tendo rapidamente se convertido a esta religião e se integrando à ampla rede de trocas comerciais deste império. Além disto, praticavam a mineração do ouro e a produção de bens simples, além de praticarem a pecuária de subsistência. A economia do Mali confina sua atividade basicamente à área irrigada pelo rio Níger, e o país em si está entre os mais pobres países do mundo. Com 65% da sua área coberta por deserto ou semideserto, cerca de 10% da população é nômade, e cerca de 80% da mão de obra dedica-se à agricultura e à pesca. A atividade industrial está concentrada no processamento de produtos agropecuários. O Mali é muito dependente da ajuda externa e a sua economia é vulnerável às flutuações dos preços do algodão nos mercados mundiais, que é a sua exportação principal.